Boa noite, pessoal. Agradeço muito em nome da Revista Brasileira de Psicodrama, que é a publicação oficial da Federação Brasileira de Psicodrama, FEBRAP, a presença de todos vocês, especialmente dos autores do artigo mais acessado, que teve o maior número de visualizações no resumo no site da Revista Brasileira de Psicodrama, o Fábio Santos e a Tatiana Torres Vasconcelos. Então, assim, nós estamos nesse momento com foco na revista volume 26, número 1, de 2018. Então, com muita satisfação, recebemos os autores e as pareceristas. Uma é a Nadir Sevelini, que eu agradeço muito a presença, Nadir, e a Rosalba Filippini, que não vai poder estar conosco por um bom motivo, mas infelizmente não vai poder estar. Porque a ideia dessas entrevistas é de fazer um acesso aberto, que é algo hoje muito valorizado entre os editores científicos, nas revistas científicas, é um acesso aberto após a publicação. Então, em que a gente coloca junto os autores, os pareceristas e, atualmente, os editores de seção, que nessa época, no volume 26, a gente ainda não tinha. Queria também compartilhar que a Revista Brasileira de Psicodrama está agora com o uso de Libras. Então, todos os artigos e resumos estão disponíveis para aqueles que não escutam, através de Libras. Então, essa é uma vantagem importantíssima da revista, uma conquista enorme, que está, inclusive, na página principal do site da Associação Brasileira de Editores Científicos, a ABEC, um cumprimento à revista por estar na vanguarda, na acessibilidade de seus artigos. Então, queria compartilhar com vocês essa novidade, agradecer a presença da Andréia de Souza, que é a presidente da FEBRAP, da Leila Kim, que é a grande parceira nesse projeto Revista Viva, a Luísa de Oliveira, que tem sido uma auxiliar importante, diretora suplente da FEBRAP, que tem colaborado muito nesse projeto, e a Luísa Barros, que é diretora de publicações da FEBRAP, responsável pela revista. Então, eu vou, nesse momento, passar a palavra a Luísa Barros, a nossa presidente de publicação, para coordenar essa entrevista de hoje. Então, boa noite a todos e todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas, né? Todos aqui. Algumas pessoas poderão entrar ainda no caminho. Obrigada pela presença de todos, e principalmente o que a Heloísa já falou, né? Os autores e pareceristas que estão aqui, a parecerista que está aqui conosco hoje. A minha escola de origem é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, é Gaia. Eu acho que é importante a gente se identificar também como escola, né? Como somos da FEBRAP. Algumas pessoas não me conhecem. E antes de passar a palavra para vocês, autores, fazerem a apresentação, eu quero falar como nós estamos sensibilizados, né, com a pandemia, que continuamos passando por ela, e também com a triste marca de 500 mil vidas perdidas, né? Então, a gente quer declarar nesse momento, antes de iniciar nosso momento de comemoração, fazer uma reverência, declarando nossa tristeza diante dessa realidade. E também desejando que esse encontro hoje, nosso, como todos os encontros que nós fazemos, por sermos um coletivo, né, com essa consciência, que simbolize essa resistência e o enfrentamento e a luta pela vida. Tá? Então, queremos começar com essa declaração para nós todos aqui, que nos inspire isso. Então, vamos passar a palavra para os autores do artigo mais acessado desse número, que são o Fábio e a Tatiana, que vão ter 15 minutos para fazer uma apresentação do artigo.
Com vocês a palavra. Boa noite, pessoal, mais uma vez. Me chamo Fábio Santos, sou psicólogo daqui de Aracaju, Sergipe. E junto com a professora Tatiana, na época era minha professora no período da graduação, né? Essa pesquisa, esse estudo de caso tem relação justamente com, é fruto de uma experiência de estágio, né? Então, antes de a gente iniciar, a gente tinha combinado como é que a gente poderia discutir, como poderíamos apresentar esse artigo, inclusive, né, não só apresentando aquilo que as pessoas têm uma possibilidade, uma acessibilidade muito maior em relação ao seu conteúdo, mas também falar um pouco sobre o que estava por trás também, até para contextualizar, né? Então, a professora Tatiana vai fazer uma breve apresentação e contextualizar para que vocês compreendam, né, como é que se deu essa experiência. Bom, pessoal, boa noite, né? Para quem eu não dei boa noite ainda, a minha escola é a Profinte, aqui em Aracaju, minha escola de formação, e eu vou compartilhar aqui uma foto. Eu não posso, Heloísa, compartilhar? Eu posso. Eu não sei se eu posso compartilhar. Ela vai te passar a condição de compartilhamento, tá? Tá. Eu posso também passar a foto para você, Heloísa. Eu acho que eu tenho seu telefone. Não, já tô... Tá? Já É a está. nossa foto, na verdade, né? Eu até tenho aqui, que eu tá comigo. Deixa eu só pegar aqui, que eu acho que é até mais fácil. Não, já pode compartilhar, eu já te coloquei como Que é co-host. essa caixinha, lembra, Fábio? Aqui é o grupo de estágio. Eu nem preciso, Heloísa. Aqui é o nosso grupo de estágio. Na disciplina de estágio específico, a gente formava grupos de até 5 pessoas. Então, aqui é o nosso grupinho, são 5, né? Comigo 6. 5 estagiários e comigo 6, que atuava como professora preceptora, né? Que é a supervisão dos casos clínicos durante o período de estágio. Então, é uma experiência riquíssima, né? Essa experiência com o Fábio aconteceu no segundo semestre do ano de 2015 e no primeiro semestre do ano de 2016. Então, realmente foi uma grata surpresa, né, esse convite que a revista nos fez para participar desse momento. O estágio, ele tem uma carga horária de 200 horas, são 160 horas, são 80 horas de supervisão e o restante, né, 120 horas de atendimento clínico. Então, esse caso que foi relatado, esse estudo de caso, ele foi um caso acompanhado por Fábio durante o período de estágio, né, o estágio dele de formação em psicólogo, né, e hoje ele já atua na área, enfim, já atua na área clínica. E é isso, agora eu vou passar para ele falar um pouco sobre o caso. Sim, esse estágio, ou esse artigo, ele foi subdividido em 5 partes, né? Que é a introdução, uma discussão a respeito da psicoterapia psicodramática com crianças, a apresentação do caso, a discussão do caso e as considerações finais. O caso discute o acompanhamento, os atendimentos, na verdade, de uma criança. Na época tinha 9 anos, se eu não estiver enganado, eram 9 anos, na época que tinha chegado até a clínica escola com queixas de mau comportamento, né? Isso por conta de declínio no desempenho escolar, né? A criança, além, claro, desse desempenho que havia declinado rapidamente, né? Algo que a mãe havia comentado também no primeiro atendimento que foi feito a ela, é que o declínio foi muito rápido, sabe? Foi uma coisa de um período muito curto, então isso acabou, de certa forma, alertando ela, além, claro, dos comportamentos que a criança passava a exibir na escola, que era, por exemplo, ela deixou de interagir muito com outras crianças, ela tampava os ouvidos assim que ela ouvia alguns barulhos, seja, né, colocando bolinhas de papel mesmo que ela mesma fazia. Isso tudo chamou a atenção da mãe, inclusive a própria instituição, a escola onde ela estudava, foi que solicitou a essa mãe para que ela procurasse ajuda, não só
por parte da psicologia, mas também da psicopedagogia, né? Então, ela foi até a instituição, que também faz atividades de psicopedagogia, né? Tem uma psicopedagoga lá, pelo menos no meu período havia uma psicopedagoga, e aí ela iniciou o tratamento, né? Lá na clínica escola. Então, o artigo, a princípio, na introdução, a gente apresenta ele brevemente a respeito desse caso e justifica o porquê, né? O porquê que nós decidimos discutir esse caso, apresentar esse caso, né? Isso tem a ver com a nossa percepção, uma certa relação que, claro, a princípio era hipotética, sobre o comportamento agressivo da criança nas brincadeiras e os relatos da mãe a respeito de comportamentos agressivos, né? A mãe relatava, por exemplo, que ela tinha um comportamento agressivo e hostil em relação à irmã. Eu nunca havia percebido isso, pelo menos dentro das minhas observações, porque sempre que ela ia acompanhada da avó paterna e da irmã mais nova, que é justamente a criança que a mãe comentava que que ela acabou se tornando mais ríspida. E eu notava o contrário. Ela beijava a irmã, ela brincava com a irmã e nunca havia demonstrado nenhum tipo de comportamento hostil em relação a ela, né? Então, a gente percebeu, né? Eu acho que o primeiro momento foi numa das primeiras brincadeiras mesmo que eu comecei a perceber que ela estava sempre demonstrando esse tipo de padrão, e aí ela estava sempre chamando o avô de pai, que era o boneco que eu utilizava, né? Tudo isso se deu a partir das brincadeiras de casinha, né? Lá na instituição tem uma brinquedoteca, então o que eu fazia, e aí a gente havia combinado de supervisão, era permitir que ela escolhesse os brinquedos. Então ela escolheria quais eram as brincadeiras e escolheria quais eram os brinquedos que iriam participar. Então, ao longo do processo dos 2 semestres, né, de estágio, ela acabou utilizando diferentes brinquedos, né? Inclusive para a própria brincadeira de casinha. Então, tinha de dragão, a passarinho, a carro, enfim, tudo. E os próprios personagens. Curiosamente, eu nunca deixei de ser o mesmo personagem. Nunca, sabe? Eu tinha 2 mãos, mas eu só podia usar um boneco. Ela tinha 2 mãos e ela desempenhava 5, 6, 7. Ela tinha bebês, tinha outras crianças, adultos, participantes que acabavam surgindo dentro da brincadeira, né, no caso. E o meu personagem era sempre o mesmo, né? Pelo menos o meu papel era sempre o mesmo. Ela até tentou modificar o personagem, mas o papel era o mesmo. Eu era o avô-pai, mas era um outro personagem, pelo menos o boneco, sabe? Mas era sempre desempenhava o mesmo papel. E aí eu havia percebido isso, apesar dela nunca ter demonstrado, por exemplo, agressividade contra mim, nunca, em momento algum, muito pelo contrário, né? A avó dela até mencionava que quando eu chegava, por exemplo, ela ficava muito agitada, porque ela já queria sair, ela queria ficar vendo se eu chegava ou não, enfim. Então, era uma coisa que eu também havia percebido. Para uma criança agressiva e talvez com uma conduta até mais ríspida, ela não tinha nenhum tipo de relação comigo que demonstrasse isso, hostilidade ou algo parecido. Mas na brincadeira, sim. E aí isso eu acabei associando um pouco com aquilo que a mãe havia comentado. Eu não lembro quantas vezes eu tive contato com a mãe dela, mas foram mais de 2 vezes, por exemplo, por semestre. Tanto que, né, a mãe também comentava algumas coisas. Até isso também fazia parte do segmento da própria instituição, né? A gente tinha como se fosse um protocolo. Pelo menos no mínimo 2 vezes no semestre, no início e no final, nós tínhamos contato com esses familiares, né? E a mãe sempre comentava essas coisas, né? Por exemplo, a mãe comentava que ela não reagia a qualquer tipo a qualquer tipo de conduta do avô, né? Ela passou a morar com os avós paternos. Então, qual que era o contexto dessa criança? Ela morava com os avós, né? O avô e a avó paterno, a irmã mais nova e a mãe, né? E dentro dessa relação ela acabou perdendo o contato com o pai. O pai se separou da mãe dela e acabou também se afastando também da família e começou a demonstrar também alguns comportamentos mais hostis, de agressividade. Inclusive a criança presenciou uma briga física, uma luta física entre os pais. Isso foi relatado pela mãe, né, da criança. E logo depois, o que também é um outro fato, né, que fez com que a gente colocasse isso como uma hipótese muito forte, a relação das brincadeiras
como uma representação justamente daquilo que ela acabava vivendo, é que logo após esse episódio, ela começou a demonstrar esses comportamentos estereotipados na escola e o declínio também no o desempenho escolar dela, né? Houve o declínio também. Então, também foi outro ponto que a gente acabou considerando como algo que poderia ter uma influência sobre esse caso. Então, ao longo desse processo, a gente acabou fazendo algumas atividades, até houve um momento em que a professora Tatiana havia orientado para que eu fosse tentando aplicar algumas técnicas do psicodrama, justamente na própria brincadeira. Então, por exemplo, eu poderia fazer uma maximização. Então, se ela batia em algum lugar, eu pedia para que ela batesse mais forte, né? Ou pedia para que ela falasse, por exemplo, fizesse um solilóquio, que ela dissesse aquilo que ela, né, que ela quisesse falar, por exemplo, né? Então, essas eram algumas das coisas que eu fui tentando fazer para que ela, né, fosse também, para que a brincadeira não fosse simplesmente meramente uma brincadeira, embora a gente saiba, e isso inclusive é discutido no artigo, que a brincadeira, o jogo no processo psicoterápico não é simplesmente uma brincadeira, não é algo puramente lúdico, né? Tem toda uma importância investigativa, digamos assim, né, no sentido do processo mesmo psicoterápico, de conhecimento da realidade interna daquela criança, das verdades daquela criança, dos papéis e dos contrapapéis que tem relação ali dentro daquela dinâmica, né? E, inclusive de como aquela criança lida com determinados papéis, que os papéis não seriam formas de representar e ilustrar algo da vida real mesmo, né? Então, por exemplo, quando ela chegava, acredito que o ápice da brincadeira, né, e até isso é descrito no artigo, era justamente aquelas brincadeiras de tomar banho e o molho de tomate, porque era o momento em que ela sorria de verdade, ela gargalhava, em alguns momentos ela gargalhava, sabe? Nada maquiavélico, mas ela gargalhava, sabe? Em que ela sempre pedia para que eu fosse tomar banho, ou às vezes ela me impunha que eu fosse tomar banho. Então, até estava conversando com a professora Tatiana, o quanto ela era uma forte diretora durante toda a brincadeira de casinha. Porque às vezes ela dizia, tá na hora de você tomar banho. E aí já era sugestionando que eu fosse tomar banho, ou às vezes quando eu utilizava algum tipo de resposta, dizia, não vou tomar banho agora e tudo mais, e aí ela dizia, não, venha tomar banho. Então ela aumentava o tom de voz e ela, né, de certa forma, era um pouco mais coercitiva em relação a isso. E sempre que eu ia tomar banho, ela, né, como já era planejado, ela sempre ria e dizia, molhei você com molho de tomate, isso é molho de tomate. Mesmo nas situações em que eu tentava ludibriar a ludibriação, né? Por exemplo, eu dizia, mas eu troquei isso aqui e é água. Ela dizia, não, mas depois que você trocou, eu voltei e coloquei ketchup. Então, ela estava sempre procurando satisfazer aquele plano, porque aquilo ali, né, dentro das nossas considerações, era o ponto alto, né, da experiência dela, daquilo que ela desejava, sabe? Ela nunca satisfazia, por exemplo, se eu dissesse, não, acabou a água, faltou água. Ela utilizaria algum tipo de justificativa para dizer que não, você tem que tomar banho porque eu arrumei a água, eu arrumei o que você vai fazer para poder tomar banho. Uma outra coisa, né, que aí me fez também pensar a respeito dessa dinâmica, né, sobre como aquele pai-avô, porque às vezes eu era chamado de pai, às vezes avô, às vezes eu era chamado de avô por quem eu realmente era avô na brincadeira, às vezes eu era chamado de avô por quem eu não era avô da brincadeira, às vezes eu era chamado de pai por alguém que era pai realmente na brincadeira, e às vezes eu era chamado de pai por um personagem ao qual eu não era o pai. Então, isso fez com que eu ficasse pensando, por que eu sou chamado dessa forma? Então, isso é apresentado no artigo, né? Eu intitulo meu personagem como avô/pai, porque ele não é simplesmente eu era o avô da brincadeira ou eu era o pai da brincadeira. Eu era ambos, né? Dependendo das necessidades ou dos interesses, né? da participante, que talvez fosse né? Onde escapava, digamos assim, né? Os conflitos dela dentro dessa relação. Por exemplo, houve uma situação em que, isso também é discutido no artigo, em que o meu personagem foi insultado por toda a família. E o personagem não havia feito algo ruim, né? Eu digo que não havia feito algo ruim porque boa parte das coisas aconteciam com base na direção dela. Então ela dizia, olha, vá comprar comida, né? E aí eu ia lá comprar comida, enfim. Só que mesmo não tendo feito algo necessariamente ruim para os outros, houve uma situação em que o meu personagem foi chamado como o pior pai do mundo. E todos me chamaram de pior pai do mundo, mesmo eu sendo o avô
para muitos, né? Então, aquilo também me chamou a atenção. Ali a gente já estava com a centelha de que aquela dinâmica ali já estava refletindo, sim, a própria relação dela com alguém, alguma figura masculina de autoridade, né? Poderia ser o avô, a quem ela não tinha reação, ela não reagia, por exemplo, se ela estivesse fazendo algo errado e o avô brigasse com ela não reagia. Mas também tinha a situação com o pai, né? Houve uma situação, eu não recordo se foi ela que havia comentado ou se foi a mãe. Acredito que tenha sido a mãe. O pai viu elas, era período de eleição, o pai havia visto elas na rua, ele tinha ido votar, e ele não cumprimentou elas. Ele estava com outra pessoa, né? Ele estava se relacionando com alguém, e ele não falou com elas. Então, elas ficaram chateadas e tristes por conta disso. Isso seria mais um outro fato que fala um pouco de como essa relação foi afetada, de certa forma, né, por conta das condutas do pai. Não só condutas agressivas, mas também de rejeição e de distanciamento, separação. A mãe também acabava tendo que se separar das filhas por conta do trabalho. Então, ela passava muito tempo trabalhando. Quando chegava em casa, ela dizia que o único tempo que ela tinha era mesmo para arrumar algumas coisas e dormir. Então, ela acabou ficando muito distante das figuras que, de certa forma, eram importantes para ela, né? Que são importantes para ela, né? Na verdade. E aí, eu lembro que nessa situação desse insulto, aquilo, né, nos chamou a atenção justamente pelo fato de que deixou claro que, né, existia uma necessidade de certa forma, agredir, né? Digamos assim, mesmo o meu personagem não tendo feito algo que fazia jus a um insulto coletivo, né? Sendo chamado de pior pai do mundo. Houve outros xingamentos, não nada tão grave, mas me refiro assim, a xingamentos mesmo da brincadeira em si, né? De dizer que, né, fazia tudo errado, que eu era bobo, burro, algo nesse sentido, né? Então essa foi foi uma situação que me marcou, inclusive fiz questão de colocar isso também no artigo, né, como um aspecto importante do caso. Houve algo que aconteceu e que acabou não entrando no artigo, e que a professora Tatiana havia comentado para mim tempos depois, né? Assim que eu terminei a graduação, essa paciente acabou sendo acompanhada por outro estagiário, que é comum nas clínicas da escola. E o pai, logo, algum tempo depois, o pai se reconciliou com a família. Logo após essa reconciliação, curiosamente, né, as coisas entre a paciente, na verdade, acabou apresentando uma melhora e ela acabou recebendo alta, sabe? A gente acabou não tendo acesso a essa informação, até porque o artigo já havia sido, né, redigido há muito mais tempo, isso foi um bom tempo depois, né? Eu já estava no mestrado nessa época, acho que já era o primeiro ano de mestrado, mas foi um dado que eu acho que considero importante, ele só solidifica ainda mais nossas considerações a respeito dessa relação ter alguma influência, né, sobre isso, sobre como ela tentava representar aquela dinâmica, né? A paciente, ela sempre manifestou o interesse por essa brincadeira de casinhas. Inclusive, a representação dela, da família, era de que a avó paterna e a irmã eram, né, metaforicamente, pessoas mais agradáveis, mais tranquilas, enquanto o avô paterno e a mãe eram mais ríspidos, mais agressivos. Isso dentro de uma representação que ela acabou criando por conta de um desenho, né? No meu primeiro contato com essa paciente, né, eu percebi que ela gostava muito de animais. Inclusive, acho que é a pessoa que eu conheço que mais conhece sobre biologia animal. Acho que eu tive a oportunidade de conhecer, porque ela sabia várias coisas sobre vários animais, principalmente os animais aquáticos. E então, né, aproveitando isso, eu pedi para que ela fizesse um desenho, né? Perguntei para ela como é que seriam, como seria a família dela se eles fossem animais. E assim que ela desenhou esses animais, todos eles aquáticos, eu pedi para que ela me respondesse por quê. E aí foi onde ela fez esse apontamento, essa ligação. Pai, ou avô paterno e mãe eram mais ríspidos, então eram animais, por exemplo, tem um animal que ele tinha um peixe, eu não sei qual é o nome, porque é um animal bem específico, mas é um peixe que ele tem certos espinhos, né? Eu não lembro qual era. E eu percebi que as representações dos animais que não eram ameaçadores não tinham, por exemplo, qualquer tipo de aspecto físico que fosse ameaçador, digamos assim,
né? Não tinham espinhos, não tinha uma carcaça ou algo nesse sentido, né? Por exemplo, a mãe, se eu não estiver enganado, era um castor ou algo parecido com isso, eu não lembro exatamente qual era o animal, mas era um animal que ela, né, até eu tinha comentado, que roía, que mordia, essas coisas, né? Então, acho que isso também acabou influenciando na minha percepção de como é que se dá essa relação. Inclusive, fazia um contraponto em relação àquilo que a mãe considerava, que dizia que ela tinha problemas com a irmã mais nova, né? Então, ela não tratou a irmã mais nova como uma ameaça. Muito pelo contrário, ela tratou a irmã mais nova como se fosse, né, pela representação, como um ser amistoso e amável, afável, enfim. Fábio, com licença um pouquinho. À vontade. É aquela tarefa árdua, né, de te lembrar um pouquinho para a gente aproveitar o tempo da sua apresentação, para também a gente ter a oportunidade de dialogar com você a respeito do Uhum. seu trabalho, tá? Então, se Sim. você puder já fazer uma finalização, porque eu estava aqui controlando o seu tempo, pensei, ai, tomara Sim. que ele esteja controlando, porque já passou um pouquinho, mas está tranquilo, viu? Você Certo, pode fazer tá? certo, eu vou finalizar. Bom, o que a gente acabou percebendo é que realmente existia uma ligação entre, né, essa brincadeira de casinha e essa relação com a família dela, especificamente uma figura de autoridade do sexo masculino, né? Mesmo a mãe tendo talvez algum possível problema com ela, ou então uma possível rejeição, nunca foi apresentado na própria brincadeira uma rivalidade entre a mãe ou qualquer figura feminina adulta, ou mesmo infantil, e essa personagem, a filha, né? Inclusive eu batizei a paciente dessa forma, né? Filha, né? Do francês, filha e tal. Então, nesse sentido, o que a gente percebeu é que essa brincadeira, dentro da realidade suplementar, representava essa dinâmica da relação entre ela, essas problemáticas, as dificuldades, os conflitos, e as próprias relações, as dificuldades de relação. Por exemplo, o meu personagem nunca dormia no quarto dos demais personagens, eu dormia no sofá ou fora da casa, por exemplo. Eu nunca dormia ali. Então, isso acabava também demonstrando como existia uma relação ali de separação entre eles, e a gente percebeu que existia também era uma expressão de economia, né? Porque ela substituía, por exemplo, a agressividade ou a reação que ela poderia ter com o avô, e ela acabava apresentando isso na brincadeira, né? Enfim, esse é o caso. Agradeço muitíssimo pela oportunidade de estar discutindo ele, e essa enfim, é isso. Obrigada, Fábio. Agora a gente vai ter agora um momento, né, que é como a Heloísa falou, que é um momento especial, porque a gente tem aqui a abertura, né, da revista ao vivo com uma parecerista, podendo trazer os seus comentários sobre esse artigo científico para compartilhar com a gente aqui. Então, com a palavra, Nadir, a gente geralmente reserva 5 minutos para um comentário breve, né, para cada parecerista. Não sei se a Rosalba vai poder falar, mas eu use o seu tempo, então, viu? À vontade. 5 minutos. Obrigada. Eu queria parabenizar você, Fábio, e a professora Tatiana por esse artigo tão precioso, né? Eu acho que traz contribuições muito importantes para a gente pensar o uso do psicodrama na clínica infantil. E, ao ler o seu artigo, né, eu já tinha lido como parecerista, eu fiquei com uma pergunta na minha cabeça. Quais foram os efeitos desse trabalho que você realizou com a filha? Ao final, né, você atendeu ela durante 2 semestres. O que você tem a relatar como observação das transformações que ela pode ter apresentado, porque ela tinha dificuldades escolares, ela tinha muita agressividade, ela tinha hostilidades, ela tinha rejeição. Então, eu gostaria de saber como é que ela se apresenta ao final de 2 semestres, com relação a esses sintomas, né, que apareciam lá na queixa inicial, tanto por parte da escola como por parte da mãe. E a outra coisa que eu gostaria também de saber é um pouco mais detalhado como é que se dava a brincadeira de casinha, né? Fiquei curiosa de saber como é que era essa brincadeira
de casinha. E nessa brincadeira, você, de alguma forma, abordava, trazia alguma aproximação com as dificuldades escolares que ela apresentava. Ou se você só cuidava das questões afetivo-emocionais que apareciam no quadro da filha. Obrigado pelas perguntas, Nadir. A respeito das mudanças, né, digamos assim, que a gente acabou percebendo, de um semestre para o outro, por exemplo, a própria mãe da paciente, né, havia relatado que as demandas haviam mudado. Por exemplo, a questão do relacionamento com a irmã já não era mais um aspecto, e nem o desempenho escolar, por exemplo. Inclusive, isso foi apresentado no artigo também, né, que ela, no segundo semestre, ela já trouxe questões de relação com a mãe, que não haviam sido expostas anteriormente, e se eu não estiver enganado, algo relacionado à higiene, ou organização, na verdade, não é só higiene. Higiene é porque ela havia comentado sobre uso de escova de dentes, enfim, essas coisas. Mas o que eu percebi também no comportamento dela foi, pelo menos com o passar do tempo, uma relação mais amistosa com a irmã. Ainda que eu não estivesse considerando ou não tivesse a ideia se realmente existia algum problema na relação dela com a irmã, eu percebi, sim, um relacionamento mais amoroso em relação à irmã com o passar do tempo. Então, ela estava sempre, por exemplo, ela chegou um momento em que ela passou a se despedir da irmã, ela dava beijo na testa da irmã, enfim, ela se despedia e depois retornava, né? Pelo menos noto isso como uma modificação ao longo do tempo, dentro da relação entre elas. E, né, isso também de acordo com aquilo que a mãe havia relatado, essa mudança nas demandas, né, que ela chegou para mim para relatar que as demandas iniciais já não eram mais uma necessidade, a necessidade já eram outras, aquelas que eu havia mencionado, de organização e da relação dela mesma com a própria mãe. A respeito da brincadeira de casinha, bom, a brincadeira se dava da seguinte forma, né? Eu convidava ela, né, para ir até a brinquedoteca e escolher os brinquedos. Então, nunca dizia, vamos brincar de casinha hoje? Não. Ela sempre ficava livre para poder escolher qual era a brincadeira que ela gostaria de brincar, né? Qual brincadeira a gente iria utilizar. Então, às vezes ela levava vários brinquedos que também não usava, outras vezes ela levava a casa, né? Existia uma casa, né, daquelas de madeira que abrem no meio, né? Então, você consegue abrir, tem alguns móveis, tem alguns compartimentos da casa, enfim. E aí ela escolhia os brinquedos, os personagens, né? Cedia os personagens seriam o meu, no caso, o meu personagem, ela ficava com os dela, colocava todos dentro da casinha, se precisasse de carro ou alguma coisa assim, ela também levava e a gente seguia até a sala, o atendimento foi em psicodrama do pessoal, né? Então a gente realizava essa brincadeira no chão mesmo, né? Lá tinha um colchonete, então a gente acabava ficando lá brincando, e a brincadeira se dava, às vezes, por toda a sala de sessão, né? Não só ali especificamente. Então, né, se na brincadeira a gente viajasse ou alguém viajasse, ia para outro lado da sala, enfim. Mas a brincadeira se dava dessa forma. Então, eu desempenhava um personagem, ficava sempre com o meu personagem em mãos e ela ficava com os demais. Às vezes em mãos, outras vezes não ficava nas mãos, deixava um pouco mais longe, depois ia lá buscar, ia trazer para dizer que o personagem, por exemplo, chegou na cidade, então chegou próximo da casa, né? Não sei se eu respondi a pergunta especificamente, se era a respeito disso e de como se dava especificamente. Eu queria saber se você entrou em contato com a escola e se você soube de alguma mudança da filha na escola, após esse trabalho que você realizou com ela. Não, acabei não entrando em contato com a escola, né? Inclusive, foi um dos questionamentos que você fez, que a senhora havia feito, né, a respeito de eu ter acompanhado, de ter trabalhado questões relacionadas ao desempenho acadêmico ou apenas, né, as questões afetivas, né? Eu acabei focando nas questões afetivas, não escolares necessariamente. E você não sabe se houve alguma mudança nesse sentido? Eu soube pela mãe, né? A mãe havia mencionado que a situação do desempenho escolar dela já não era mais um problema, né? Já não era mais uma necessidade, né? Tanto que quando ela me falou, ela colocou bem claro, né?
isso aqui a gente, né, tá tudo bem. Agora, o problema é por conta da falta de organização dela e por conta da rebeldia dela em relação a mim, né? Entendi. Bom, então já começamos a rodada de perguntas para o Fábio, né? Começando pela Nadir. Quem gostaria mais de fazer alguma pergunta? Vamos lá. Estamos abertos aqui. Posso fazer uma? Eu também gostaria de fazer. Pode fazer. Tá bom. Então vamos lá, Terezinha e Leila, por enquanto. Posso fazer ou posso perguntar? Fábio, você citou duas técnicas, né, de psicodrama, maximização e solilóquio. Então, queria te perguntar se essas técnicas foram possíveis, né, se você sugeriu, e se houveram outras técnicas de psicodrama que você aplicou e que você achou que funcionou com a criança. Enfim, um pouco a curiosidade de saber que técnicas de psicodrama funcionam com uma criança. Foram técnicas utilizadas, né, me aproveitando da situação da brincadeira. Então, por exemplo, a maximização. No momento em que se ela demonstrasse algum comportamento, como foi um caso em que ela acabou demonstrando um pouco mais de agressividade e falou algo negativo a respeito do meu personagem, eu pedia para que ela falasse mais alto, né? E aí ela insistia nisso, né, para que ela pudesse falar, né? E inclusive para tentar compreender se, por exemplo, ela não iria acrescentar com algum outro tipo de, por exemplo, insulto, ou se ficaria, ou se ela, por exemplo, teria coragem de falar alguma coisa para mim, considerando que ela tinha uma certa dificuldade de bater de frente com o avô, né, na realidade. Eu lembro de ter utilizado a maximização e o solilóquio apenas. Não recordo de ter utilizado algum outro tipo de técnica, né? Me aproveitei dessas técnicas justamente levando em consideração essa manifestação mesmo de agressividade ou qualquer outro tipo de resposta que ela pudesse ter em relação ao pai. Em relação ao solilóquio, eu pedi para que ela falasse, né, você está pensando em alguma coisa? O que você está pensando? E aí ela ia lá com a personagem mesmo e dizia. Leila? Obrigada. Eu fiquei Parabéns curiosa, pelo seu trabalho. Fábio. Obrigado. Eu fiquei curiosa na questão de gênero, porque o fato de ela te colocar nos papéis sempre masculinos. Uhum. E depois de 2 semestres, vinha a queixa mais específica da relação com a mãe. Então, será que assim, não dá para. Não sei, Tatiana, se a pessoa, se você continuou sendo a supervisora, e se a continuidade foi com uma aluna mulher do sexo feminino, porque o quanto que o gênero do terapeuta interferiu no desenvolvimento e na resolução desse aspecto afetivo relacional com as figuras masculinas, o avô e o pai. Ou não dá para, a partir da experiência, você não escreveu sobre isso, é uma curiosidade minha. E são tão poucos os psicólogos, né, que atendem criança ou que trabalham na escola, né, Nadir? Quando eu trabalhei na escola, havia uma falta, né, de figura masculina mesmo. É só isso, é uma curiosidade. Pontuando aí na sua pergunta, na psicologia, eu tenho a maioria dos alunos são mulheres. Tem poucos homens fazendo psicologia. Verdade. Aqui também, Nadia, é assim. Pouquíssimos, né? E só pontuando que estamos aqui com 2 colegas muito queridas, né? Que é Michele e Nínive, estão aqui também participando. E Michele trabalha com crianças. A Michele é psicóloga, trabalha muito com crianças, né, Michele? Muita experiência com crianças. Leila, eu vou confessar uma coisa a você, que eu não me recordo em 2016, porque foi em 2016, eu saí da clínica, eu parei de trabalhar como preceptora, hoje eu só sou professora da graduação mesmo de psicologia da universidade.
mas eu saí do trabalho como preceptora em 2017. Acredito que foi em 2017. Então, eu não me recordo exatamente quem deu continuidade, né? Não sei. Eram muitos alunos, né? Todo, assim, a gente tem muitos casos também, porque cada estagiário trabalha com em torno de 5, acompanhando 5 casos, né? Então, para o estagiário são 5 casos, para mim são 5 vezes 5, né? Então, e aí eu tinha às vezes mais de uma turma, então isso eu não lembro, Leila. Não lembro. Então, porque como a Nadir, eu também senti falta de síntese conclusivas do caso. Porque como é uma clínica escola, a gente muda, por exemplo, de 2015 para 2016 ou 2015 2 para 2016 tem um período de férias acadêmicas que eu não sei como é o funcionamento em outros estados, mas aqui no nosso estado as universidades têm um período de férias acadêmicas em que o estagiário não está matriculado, e aí naquele período o caso para o acompanhamento e retoma quando a gente reinicia, né? Quando a gente reinicia o período. Era assim que acontecia. Então, havia uma certa descontinuidade, porque também, inclusive, algumas pessoas não voltavam, né? Ou algumas pessoas voltavam e já iam para um outro estagiário. Isso é conversado no início dos atendimentos, porque é a dinâmica da clínica escola, né? Então, algumas situações realmente até eu mesma não acompanhei desfecho, porque quando eu saí, né, alguns casos continuaram sendo acompanhados por outra colega, né, por outra supervisora, que inclusive é Vanessa Ramalho, que está hoje lá. Né? Foi ela quem ficou quando eu saí de lá. Gente, eu quero fazer uma pergunta. Deixa eu só terminar um pouquinho. Que bom, Vanessa, que você está aqui, porque eu acho fundamental esse acompanhamento dos casos de um semestre a outro, da passagem de estágio, porque acho que interessante essa questão da clínica escola, essa coisa do respeito por essa pessoa. É uma coisa que é fundamental, e se a gente, enquanto supervisor, coloca isso como uma coisa a ser colocada nos próprios planejamentos, favorece, né, a pesquisa, porque isso é uma questão que a gente não sabe, né? E o quanto, às vezes fala assim, terapeuta não tem sexo, né? Mas será? Porque ela só punha para ser personagem masculino em você, mas tudo bem. Obrigada, pode falar, Luísa Barros. Tá bom. Gente, eu quero perguntar, a Leila falou de curiosidade, né? E eu pensei assim, a gente tem aqui um dos objetivos nossos é estimular que as pessoas escrevam, né, sobre sua prática, escrevam com fundamento no psicodrama, na nossa ciência e até quando trabalha integrado com outros conhecimentos. E aí eu fiquei pensando, o que fez você decidir escrever porque você fez o estágio, você teve a sua supervisão, isso foi a sua experiência, né? Mas o que fez você decidir escrever um artigo? Como foi essa história de escrever e publicar um artigo numa revista de psicodrama? Eu acredito que, se eu não estiver enganado, logo um mês depois de iniciar os atendimentos com essa paciente, eu comentei com a professora Tatiana a respeito dessas, que a princípio eram coincidências, né, hipotéticas, enfim, eram ideias hipotéticas sobre uma possível ligação entre aquilo que a mãe comentava e o que eu havia notado dentro da própria brincadeira, né, que ela mesma sugeria. A ideia de escrever o artigo só se deu tempos depois, tanto que eu, né, recorri aos resumos de sessão para poder ler tudo certinho e também ter uma ideia de que, sim, realmente faz sentido, né, de acordo com aquilo que a gente já discutia. Então, durante a supervisão, a gente passou 2 semestres sempre discutindo e sempre, né, fortalecendo a ideia de que, poxa, eu acho que parece haver, sim, uma relação, uma ligação entre as coisas, né, entre aquilo que a gente discute aqui em supervisão, que toda semana sempre tem algo novo e que tem uma ligação com aquilo.
Só que tempos depois, acho que pouco antes do final do meu último semestre, enquanto estudante, eu conversei com a professora Tatiana e falei para ela sobre o interesse em escrever a respeito disso, né? E ela topou também. Já havia topado para um outro artigo que também tinha sido um produto das próprias supervisões de discussões de texto, né? Um outro artigo sobre transferência. Mas aí, no final mesmo, foi que eu conversei com a professora, né, Tatiana, e falei, olha, né, sobre o interesse em discutir a respeito daquilo, justamente tendo com base os resumos de sessão, a memória também, né, claro, dos atendimentos, as discussões e o fortalecimento das hipóteses, porque não eram algo isolado, por exemplo. A professora Tatiana concordava comigo, os demais colegas também. Então, era uma coisa que, né, nos surpreendia também e só fortalecia ainda mais o contato com a mãe, fortalecia ainda mais a ideia. Isso fez com que, né, eu considerasse, inclusive a própria professora Tatiana também levou isso em consideração, que seria uma oportunidade também escrever a respeito disso, né, justamente pelo caso ser para nós interessante, né, nesse sentido, né, a própria demonstração, a surpresa com relação à brincadeira, claro, não ser meramente uma brincadeira e a possível relação disso com a experiência dela. Obrigada, Fábio. Alguém tem mais alguma pergunta? Luísa, eu gostaria. Fala, Terezinha. Não, eu queria perguntar qual é o título do artigo. Um caso sobre brincar, o psicodrama e as relações afetivas. Ok, obrigada, Fábio. Andréia. Então, eu queria completar, Fábio, a fala do grupo aqui, me instigou também essa questão do papel masculino e feminino, e aí a Tatiana está aí provocando a Michelle e a Nívia, Nívia ou Ninive? Não sei. Nínive. Nínive, Nínive. Duas profissionais, né, que também estão juntos, essa brincadeira de escrever um artigo falando do papel do terapeuta masculino e feminino, acho que daria uma escrita interessante, né, uma novidade de será que sendo atendido por um ou por outro, não é melhor nem pior, mas traz coisas diferentes. Será que se fosse, achei interessante a pergunta, se fosse uma mulher atendendo esta criança, teria trabalhado mais a relação com a mãe do que a própria relação com o avô, né? Então, eu acho que tem desafios muito interessantes e acho que é muito legal, porque como eu presidi congresso de psicodrama, a gente está aí na presidência, tem pouca coisa ainda em relação ao psicodrama infantil, e algumas pessoas pedem, né? Então, acho que é riquíssimo vocês desenvolverem mais essas questões. E, pelo jeito, você já gosta disso, né? A Luísa perguntou como é que você pensou em escrever. Você já está no mestrado, você já está aí. Já escreveu outros artigos, né? Uma coisa que talvez, André, eu pensei assim, você continua atendendo criança, o Fábio? Não, no momento não. Inclusive, né, até uma observação, eu lembro que eu havia conversado com a professora Tatiana e disse, olha, acho que criança não é para mim. Né, tinha uma colega de supervisão que ela era a psicoterapeuta de crianças, porque todos os casos infantis era com ela, no nosso grupo. E eu tinha um certo receio de atender criança. Né, eu tinha muito receio de atender criança. Não saberia como lidar, enfim, e acabou surgindo esse caso, né, e, enfim, a professora perguntou se eu gostaria, eu disse, olha, né, eu acho que se eu não pelo menos um, né, para eu poder contar a história, eu vou ter que ter, então eu acabei aceitando. E seu projeto de mestrado tem a ver com isso? Não, é outra coisa. Não, meu projeto de mestrado tem a ver com surdez, e tem a ver com ansiedade e comunicação. A Tatiana ergueu a mão, tá com uma... Tá bem. Gente, olha, Tatiana e a Nadir também, né? Para a gente
fazendo a finalização, que já estamos a 5 minutos, tá? Então, quem vai começar? Tatiana ou Nadir? Tatiana. Eu só quero complementar que a Clínica Escola é um laboratório fantástico, fantástico. Fábio, eu sou suspeita porque Fábio é brilhante, ele é brilhante. Nós fazemos provocações. Quando eu tive a oportunidade de ser preceptora, foi um aprendizado enorme para mim também. Eu sempre falo que na docência eu aprendo muito mais do que eu ensino. E aquela clínica escola foi um laboratório maravilhoso para mim, profissionalmente falando. E lá a gente pode fazer muitos estudos. Às vezes o difícil é a gente encontrar parcerias, como no caso Fábio, que topem colocar isso para frente. Mas, por exemplo, a questão de apresentação de materiais para a criança. Quais são os casos que o estagiário escolhe os materiais antecipadamente ou que ele leva a criança para escolher os materiais? A gente discutia tudo isso, né? O que naquele caso seria mais, digamos, que seria mais terapêutico, né, naquela situação. E aí a gente ia discutindo, trabalho com crianças com espectro autista, enfim, a gente tem lá um laboratório maravilhoso, que a ser explorado, né? Hoje em dia, o produto final, eu não sei se Vanessa está ouvindo. Vanessa está aqui, Heloísa, acho que está, né? Eu acho que não. Acho que não mais. Não mais. O produto final, hoje em dia, é um artigo, um estudo de caso. É um estudo de caso, o estudante vai escolher algum caso, ele vai fazer um estudo de caso. Não é isso, Ninive, lá? Agora... Então, isso aí daria já produto para uma publicação, né? Para alguma coisa que viesse a depois ter um desdobramento, inclusive porque quando a família entra na clínica, ela já preenche um termo de consentimento livre esclarecido, aceitando ou não participar, que aquele trabalho seja divulgado em eventos científicos ou publicado numa revista, como um artigo ou capítulo de livro, né? Então, isso tudo é conversado antes com a família. A família conhece. O primeiro passo na vinculação, né, no rapport, é fazer essa apresentação de como funciona a clínica, porque ela tem um funcionamento específico, né? É só isso, Nadir. Tá bem. Nadir. Uma pergunta que eu queria fazer: qual é a formação que o curso de psicologia dá para o aluno em psicodrama? Então, a gente tem as matrizes, no início do curso a gente tem as matrizes. Uma das matrizes é a fenomenológica existencial. Então, o estudante de psicologia já tem uma certa noção dessas bases filosóficas. A partir do 7º ou 8º período, começam as teorias e técnicas em psicologia, e aí a gente vai ter disciplinas específicas para cognitivo-comportamental, para psicanálise, e hoje na grade curricular nova a gente tem uma disciplina específica para psicodrama, específica, né? Que são as teorias e técnicas que vão... Eu faço parte do núcleo docente estruturante lá da universidade, e aí a gente discute muito sobre isso, né? Então, como no estágio a gente tem as preceptoras em várias áreas, né? A gente tem matérias específicas preparatórias para aquelas áreas. Eu acho que na época que Fábio se formou, e Ninive também, eu acho que não tinha uma específica de psicodrama. Era dividida, né? Psicodrama e gestalterapia, eu acho, né? Sim. Hoje a gente tem uma específica. Olha, desculpa a minha falta de humildade, mas que bom que você está nessa posição, porque eu sugeriria você ler meu artigo, que também eu vou apresentar na roda de conversa, que é essa interligação entre sala de aula, prática de estágio e a pesquisa, como estruturação do ensino dentro das universidades, tanto na graduação quanto no pós, por meio das metodologias ativas. E tem a iniciação científica também. Desculpe eu estar me metendo, mas é que só nós estamos aqui para trocar, quanto mais pudermos Claro, trocar, Claro. Leila,
Claro, você está falando de um trabalho científico publicado pela nossa revista e que está fazendo uma costura, né, nesse campo que foi discutido agora. Então, assim, não se sinta... Qual o título, Leila? Eu gostei muito da sugestão. Qual o título do artigo? Leila está sem fechado o microfone, Leila. É sobre metodologia ativa na educação. Ensino, pesquisa... Dá uma olhada nos artigos desse número. Eu vou pegar a palavra um pouquinho agora, tá, Leila? Porque se você abrir lá, viu, Tatiana, a Revista Brasileira de Psicodrama, você vai ver lá arquivos, veja o número 26 e volume 1, né? Número 1 do volume 26, porque todos os artigos vão ser assunto do nosso próximo encontro, né? Que é a roda de conversa da próxima quinzena. Então, a Leila vai falar sobre esse artigo e nós vamos ter a oportunidade de conhecer os demais artigos publicados nesse número. Hoje é o artigo de destaque do Maior Acesso e na roda de conversa nós vamos ter todos eles. Eu vou agradecer vocês e vou passar, então, para a Heloísa fazer o encerramento de hoje, né, Heloísa? Eu já comecei até a fazer a propaganda da roda. Obrigada a vocês. Sim, Nadir, pode falar. Fábio, como você falou que agora você está voltado para a surdez, eu tenho trabalhos nessa área de surdez, música e surdez. E estou reeditando um livro que vai sair em outubro sobre a criança deficiente auditiva e suas reações à música. Acho que pode ser interessante. Esse livro é seu? É porque acho que não dá para ver. É meu. Só um segundo. Esse é meu. Então, esse outro vai ser reeditado agora nesse segundo semestre. Heloísa, Luísa de Oliveira colocou os dados da revista bonitinho aqui para nós, né? Obrigada, Luísa de Oliveira. E eu coloquei o link desse número no chat. Isso, no chat, tá? Então, vocês podem copiar e colar. E vai ter a roda de conversa próxima com todos os artigos desse número. Eu queria, assim, compartilhar a alegria de ver, assim, o Brasil vivo, né, que a gente vê aqui nesses eventos. Então, a gente tem a Sergipe, aqui a Universidade Federal de Sergipe se manifestando, a gente tendo a oportunidade de visitar o que está fazendo, a Nadir, que desenvolveu o trabalho na PUC de São Paulo. Então, a ideia da revista, que os pareceristas tragam contribuições e promovam essa troca entre as diferentes regiões, diferentes experiências. E gostaria também de lembrar que o tema é uma coisa muito importante na revista, porque é através das palavras-chave que as pessoas de outras abordagens acessam os artigos. Então, o assunto, uma vez fizemos uma pesquisa e o interesse por artigos voltados para o atendimento de criança é imenso, né? Então, as duas, a Michelle e a Nínive, que estão aqui, que trabalham com criança, principalmente acho que a Michelle, não é? A Vanessa, a Tatiana, que publiquem mais, o Fábio... Que tem a Mel também, A Mel, se eu não me engano, ela é aqui de Campo Grande e ela trabalha com criança, embora esteja escondidinha aí, ó. Então que todos, né, publiquem na revista, porque é uma oportunidade de troca de experiências, de convivência e os pareceres. Um grande agradecimento à Nadir na função de parecerista. Todos os pareceristas da Revista Brasileira de Psicodrama merecem a nossa gratidão, não é? Por esse trabalho difícil que o acesso aberto e a ciência aberta está ajudando a tornar público esses missionários do desenvolvimento da ciência que trabalham de uma maneira oculta, não é? Na medida em que o parecerista é anônimo, então, autores, então... Peer review significa que é um sistema em que todos ficam anônimos. Então, aqui, o nosso agradecimento, Nadir,
representando você aqui, representando todos os pareceristas, que nós temos a maior gratidão. E os cumprimentos, não é, da Revista Brasileira de Psicodrama a todos os presentes, agradecendo muito a participação, a Luísa, que direcionou hoje esse nosso evento, a Tatiana e o Fábio, como autores desse artigo mais acessado, e todos vocês que prestigiaram esse momento. Então, boa noite a todos e um agradecimento enorme por essa experiência nossa. Ô, Elô, a Nadir pode passar o contato aí para o Fábio, porque o Fábio está doidinho, ó, feliz de estar conhecendo a autora, ó. Não é? Fábio, mostra aí para gente. Mostra aí. Nadir.hc@uol.com